O Brasil entrou na linha de fogo. Enquanto Donald Trump prepara o maior cerco econômico da história contra o regime do Irã, Lula decide dobrar a aposta em manter o Brasil abraçado com Teherã. O preço dessa escolha? Um tarifaço que pode destruir nossa economia. É ideologia ou suicídio diplomático? Começa agora o Política Sem Filtro. E hoje, a verdade vai doer. Assista o nosso podcast até o final e tire as suas próprias conclusões. Olá e bem-vindos! Hoje a nossa análise mergulha de cabeça numa encruzilhada bem complexa da política externa brasileira, sabe? Uma encruzilhada perigosa, eu diria. Perigosa, exatamente. De um lado, a gente tem o governo Lula aprofundando os laços com o Irã. E do outro tem uma ameaça direta, sem rodeios, de Donald Trump. E o fascinante do material que a gente tem em mãos é que são duas visões, assim, completamente opostas do mesmo fato. Pois é. Uma das fontes é uma análise política bem sem filtro. Ela pinta um cenário de desastre econômico quase certo. E a outra é uma análise mais estratégica. Ela defende essa mesma política como um passo ousado, mas necessário para o futuro do Brasil. E o nosso objetivo aqui é justamente esse: colocar esses dois argumentos um contra o outro, para a gente entender o que realmente está em jogo para o Brasil. Exatamente. O palco está montado para um conflito, né? De um lado, o Brasil comemora a entrada do Irã no BRCS, lembrando que o BRCS agora está numa expansão histórica. E a entrada do Irã é talvez a mais polêmica de todas, pelo menos para o Ocidente. Sem dúvida. E do outro lado, a gente tem essa declaração do Trump prometendo consequências econômicas, assim, bem severas. E aí que as análises se separam. A primeira, a mais crítica, vê isso como um beco sem saída, um erro de cálculo que vai custar caro. E a segunda vê como o preço a se pagar para se projetar como uma potência global, sabe? Num mundo que não é mais unipolar. O choque entre essas duas visões é o centro de tudo. Então vamos começar pelo ponto que tira o sono de muita gente: a ameaça. A ameaça concreta. A análise mais crítica é taxativa. Ela fala de uma promessa do Trump de impor uma tarifa imediata, 25%. 25% sobre tudo? Sobre todos os produtos de países que negociarem com o Irã. E o ponto central do argumento deles é: isso não é blefe. Não é. A frase que eles usam é muito forte e diz muito sobre o estilo Trump, né? Trump não é o Biden, ele não negocia com flores. O que me chama a atenção é a certeza com que essa fonte trata a ameaça. É como se fosse um fato consumado. E existe um histórico que dá credibilidade a essa visão, né? A gente viu a guerra comercial dele com a China, as tarifas sobre o aço europeu. Já mostrou que faz isso. Ele já mostrou que usa o poder comercial dos Estados Unidos como uma arma sem hesitar. E o fato de ter um número, sabe, 25%, isso tira a coisa do campo da diplomacia e bota na planilha. Vira um risco com preço. E essa análise se apoia nisso para dizer que o governo brasileiro está sendo, na melhor das hipóteses, ingênuo. Mas espera um pouco. Se o risco é tão claro, tão calculável assim, é só isso. A outra análise que a gente tem simplesmente ignora esse perigo. Como ela justifica continuar nesse caminho? Não, ela não ignora, mas ela reinterpreta a situação para essa outra perspectiva. A ameaça do Trump, embora seja crível, sim, ela também é uma ferramenta de negociação. Um ponto de partida. Exato. Impor uma tarifa de 25% sobre o Brasil não seria indolor para os próprios Estados Unidos. Ia significar produto mais caro na prateleira para o consumidor americano, pressão inflacionária. Quebra de cadeias de produção. Exatamente. Então, o argumento aqui é que a ameaça é o começo de uma negociação dura, não o fim da linha. Essa visão acredita que a diplomacia brasileira sabe do risco, mas aposta que tem espaço para manobrar, que o Trump está testando os limites, sabe? E que recuar agora seria um sinal de fraqueza total. Entendi. Então temos de um lado o é um desastre anunciado e do outro é uma queda de braço arriscada, mas necessária. E essa queda de braço, segundo a primeira fonte, tem um alvo bem definido, certo? Certíssimo. Ela diz que o governo está colocando um alvo nas costas do agronegócio e da indústria brasileira. Vamos trazer isso para a terra. Se eu sou um produtor de soja lá no Mato Grosso, ou gerente de uma indústria de calçados no Sul, como essa briga de gigantes afeta a minha vida?
Na visão da fonte crítica, o efeito é devastador e imediato. O agronegócio brasileiro é uma potência de exportação e os Estados Unidos são um mercado crucial. E não só como comprador final, né? Não, de jeito nenhum. É parte de uma cadeia global. Uma tarifa de 25% significa que o nosso produto fica, da noite para o dia, menos competitivo. O comprador americano vai procurar outro fornecedor. Simples assim. O que resulta no que a fonte chama de travamento das exportações. Exato. E isso gera um efeito cascata. Menos venda, menos produção, risco de demissão, o dólar dispara. A análise usa uma imagem que eu achei muito poderosa. O debate sai dos palácios de Brasília e bate na porta da cozinha do brasileiro comum, com inflação e desemprego. Essa conexão é muito forte. A fonte crítica basicamente pergunta: até quando a ideologia vai valer mais que economia? Ela enquadra a decisão como uma escolha puramente ideológica, que no fim sacrifica o bem-estar da população. Exatamente. Mas é aqui que a segunda análise entra com seu contraponto mais forte. Ela argumenta que essa pergunta é uma falsa dicotomia. Como assim? Para essa visão, não se trata de ideologia versus economia. Se trata de uma economia de curto prazo versus uma estratégia geopolítica de longo prazo. A aposta é que depender demais dos mercados ocidentais, principalmente dos Estados Unidos, é uma vulnerabilidade. Uma fraqueza estratégica. Uma fraqueza. O alinhamento com o BRICS e essa aproximação com potências como o Irã seriam, na verdade, uma forma de diversificar parceiros, de construir uma ordem econômica alternativa, menos vulnerável às pressões de Washington. Ou seja, seria uma espécie de dor do crescimento. Um sacrifício agora para garantir mais autonomia, mais prosperidade no futuro. É exatamente essa a lógica. Essa análise reconhece o risco do tarifaço, claro, mas o vê como uma reação de uma potência que se sente ameaçada. O argumento é que, para o Brasil se tornar um player global de verdade, ele precisa construir pontes com o Sul global, com o Oriente. E o Irã entra aí como peça estratégica nesse tabuleiro. Uma peça-chave, um gigante de energia, uma potência regional no Oriente Médio, especialmente dentro de um BRICS expandido que quer desafiar a dominância do dólar. Então, para essa fonte, recuar diante da ameaça de Trump seria o mesmo que aceitar um papel secundário no mundo para sempre. O que nos leva direto ao centro da crítica sobre a estratégia diplomática, né? A primeira fonte, a mais dura, ela é implacável. Descreve a política externa brasileira como se estivesse vivendo em 1970. Usando um manual ultrapassado. Isso. Ignorando que o jogo mudou completamente. A acusação é que, com a desculpa do multilateralismo, o Brasil estaria, na verdade, se alinhando a um único lado do espectro ideológico. Sim, e essa crítica termina com a acusação de que essa estratégia está nos isolando de quem realmente importa economicamente, as democracias ocidentais. A fonte argumenta que a diplomacia de Trump, por mais controversa que seja, tem uma lógica clara: isolar o Irã para sufocar o financiamento do terrorismo. E nesse contexto, o Brasil não estaria sendo neutro? De forma alguma. Ao se aproximar de Teherã, o Brasil estaria tomando um lado, o lado oposto ao de seus parceiros históricos. E a consequência, segundo essa análise, é o Brasil correr o risco de se tornar o puxadinho de regimes autoritários. É uma imagem fortíssima. Sugere uma perda de prestígio, de relevância. Porque você se torna dependente de um outro bloco de poder. A fonte chega a usar a palavra apodrecida para descrever a relação com parceiros tradicionais. Mas e a outra visão? Ela não pode simplesmente ignorar isso? Como ela responde a essa ideia de que o Brasil está se tornando um pária entre as democracias? A segunda análise vira esse argumento de cabeça para baixo. Ela diria que essa visão de que o Brasil está se isolando parte de uma premissa antiga, a de que o centro do mundo ainda é o Ocidente. E que a única forma de ter prestígio é sendo aceito por eles. Exato. Para essa corrente, o mundo já mudou. O poder econômico demográfico está indo para a Ásia, para o sul global. Manter relações com todos, incluindo o Irã, não seria imprudência.
Seria pragmatismo. Seria reconhecer que o mundo ficou mais complexo. E que se fechar num único bloco de alianças é o verdadeiro isolamento no século XXI. Então, o que uma fonte chama de se tornar o puxadinho de autoritários, a outra chama de exercer uma soberania plena no mundo multipolar. É impressionante como os mesmos fatos geram narrativas tão opostas. E isso fica ainda mais claro quando a fonte crítica menciona os outros sinais de desgaste, né? As menções de Trump a uma possível tarifa de 50%. E as críticas à perseguição política no Brasil. Exato. Para essa fonte, a questão do Irã é só a gota d'água. É o cheque-mate numa relação que já estava ruim. A leitura é que o Brasil já está num radar negativo e continua provocando. E a outra análise, imagino, veria essas mesmas críticas como prova de que a política externa está funcionando, no sentido de que está afirmando sua independência e justamente por isso está incomodando. Perfeito. Nessa ótica, as críticas do Trump não seriam um sinal de erro da diplomacia brasileira, mas um sinal de que ela está sendo notada, de que o Brasil está deixando de ser um ator passivo que só reage às vontades de Washington. É uma aposta alta. Altíssima, sem dúvida. Uma aposta de que o Brasil tem peso suficiente como potência agrícola, ambiental, regional, para sustentar essa posição mais assertiva, sem quebrar economicamente. A grande divergência entre as duas análises é se essa aposta é genial ou suicida. Certo. Então, para a gente amarrar tudo isso, a primeira análise nos deixa com um alerta vermelho piscando. O Brasil está numa rota de colisão com o seu parceiro comercial, movido por uma teimosia ideológica, e quem vai pagar a conta é a população. A questão que eles deixam no ar é quase um ultimato, né? O país aguenta o tarifaço de Trump em nome da amizade com os ayatolás? Sim, é um cenário de escolha trágica. Já a segunda análise nos apresenta um quadro completamente diferente. Ela diz que a verdadeira tragédia seria o Brasil em pleno século XXI abrir mão de seu projeto de nação por medo de sanções. Ou seja, para essa visão... Para essa visão, o que está em jogo é a escolha entre ser um protagonista na construção de uma nova ordem mundial ou um coadjuvante na velha ordem. A questão que ela levanta é se a atual política externa é um erro de cálculo perigoso ou a única demonstração de força e soberania possível nesse momento. É um debate que vai muito além da conjuntura do dia a dia. A discussão que emerge dessas duas fontes nos deixa com uma reflexão final. Em um mundo que se reorganiza visivelmente em novos blocos de poder, a verdadeira soberania de uma nação se mede pela coragem de forjar novos caminhos, mesmo que o custo inicial seja altíssimo, ou pela prudência de proteger sua estabilidade econômica dentro das alianças que já estão consolidadas.